Muito bom dia, meus amigos. Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Eu lembro a você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, é canal Antônio Lima Braga Júnior. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e do lado tiver um botão vermelho escrito inscrever-se, é que você ainda não se inscreveu. Faça a sua inscrição, clique para receber as notificações, que todas as vezes que nós postarmos novos vídeos, você receberá um aviso em seu celular. Temos mais de 100 vídeos já no nosso canal, você pode assisti-los aí à medida que você possa, que tenha tempo. Nós também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook nós postamos durante a semana o capítulo inteiro da Bíblia. E nessa semana nós postamos o 9º capítulo da 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Então hoje nós vamos falar sobre esse 9º capítulo, que na verdade é uma continuação do 8º que nós vimos na semana passada, porque nele Paulo continua a falar sobre doações. Já no versículo 5, Paulo fala de bênção. Essa bênção é uma dádiva de Deus, não é uma doação forçada, não é uma imposição. Paulo estava muito feliz com as doações do povo de Corinto, entretanto, jamais pressionou o povo sobre isso. Hoje em dia, muitas doações são frutos de pregações retóricas, onde são usadas técnicas de persuasão. Deus quer que você doe aquilo que pode com a sua vontade, e não por pressão ou ganância. Ainda nesse capítulo, Paulo fala sobre a lei da semeadura e colheita. Quem trabalha na lavoura ou já trabalhou sabe o que eu estou falando. No versículo 6 ele fala que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Infelizmente, os neopregadores utilizam esse versículo para forçar doações. O texto está falando não da oferta feita na igreja para ajudar um único, mas sim uma oferta feita de maneira clara e organizada de irmãos interessados em ajudar irmãos pobres de outras igrejas. É verdade que as doações devem ser feitas livremente e por amor. E que mesmo na oferta para a igreja, o ofertante recebe bênçãos, não necessariamente materiais, já que ajuda a sua igreja a pagar as suas despesas. Entretanto, há princípios neste texto que o defensor da teologia da prosperidade não está preocupado em defender. Um exemplo ignorado está no capítulo anterior que vimos na semana passada. Lá está escrito assim: mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. 2 Coríntios 8, versículos 14 e 15. A igreja deve sim estar preocupada em exortar aqueles que têm abundância a compartilhar com os irmãos mais pobres. Se o patrimônio da igreja chegar a ter sobras maiores que os bens de alguns membros, ela tem que se dispor livremente e de puro amor a compartilhar o seu excesso de arrecadação para que todos os seus fiéis tenham igualdade de condições. A igreja não deveria manter somente aquilo que ela precisa, compartilhando o resto com os irmãos? Não deveria ela confiar que Deus lhe suprirá toda e qualquer necessidade, como os defensores da teologia da prosperidade pregam? Será que a igreja está fazendo isso? Algumas sim, mas muitas não. O intuito de Paulo jamais foi assustar alguém. Ele já falou por quase 1,5 capítulo sobre como se doar antes que ele chegasse nesse versículo. Claro que quem semeia mais, colhe mais, porém tem que ser por vontade própria. Você não deve doar porque alguém força você, mas porque você, na verdade,
queria dar de coração. Se você dar por culpa, se você tiver que sofrer por isso, o presente não será de maneira alguma bem-vindo por Deus. O dízimo, por exemplo, é de suma importância para a manutenção da igreja, mas ele não nos livra de estarmos solícitos com nossos semelhantes. Não adianta ser um doador exemplar na igreja e simplesmente ignorar a fome de seu semelhante na rua ou do seu vizinho. Este texto, muito mais do que melhor compêndio sobre ofertas, é uma grande lição para todos os cristãos. Ele nos ensina e exorta a sermos caridosos, generosos, solidários. Mas tem muitos líderes religiosos o transformando em um incentivo para a busca da prosperidade solitária. São mensagens completamente diferentes que nos são propostas. Meus queridos, atente-se para as mensagens vindas do Espírito Santo e não pelo espírito da ganância. Como que nós podemos discernir? Analise a vida do seu líder. Veja como ele se comporta, como ele trata seu ministério. Quando seu líder é movido pelo Espírito Santo, você verá amor em seus olhos. Você verá que ele tira de onde não tem para te visitar e te levar uma palavra. Se seu líder não sabe sequer onde você mora, ele não sabe onde estão as goteiras do seu telhado. E não tem a mensagem de Paulo na sua plenitude. A obra de Deus é muito maior do que a obra dos homens. Estejamos atentos à vontade do Pai. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por os nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João escreveu isso no capítulo 3, versículos 16 e 17. Pense nisso. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.